Certo, pessoal? Vamos começar. Não sei se você reparou. Mas é só eu começar a falar pro cachorro latir, mas tudo bem. A gente terminou as últimas aulas sem muitos exercícios, né? Então a ideia era essa mesma. O que eu queria fazer? Eu queria mostrar para vocês mais ou menos um quadro de tudo que a gente viu, e aí a gente vai partir para uma série de questões onde eu não digo exatamente qual é o contexto, né? Para não ficar aquela coisa assim, estamos falando de um assunto e aí você só tem que aplicar a fórmula. Não, vou jogar vocês no lugar mais completo possível para vocês verem como identificar que tipo de questão a gente está trabalhando ou não. Então tá, aqui nesse quadro, né, eu vou ver se eu consigo mandar para vocês. Eu tenho um resumo de tudo que a gente viu, né? A gente viu 2 tipos de movimento, e aí só para recapitular, no movimento uniforme, a gente tem velocidade constante e a gente só tem essa função horária aqui da posição. A posição muda de forma linear, de forma constante, tá? Nesse movimento uniforme, a gente não tem aceleração. Por não ter aceleração, a gente tem nenhum aumento de velocidade. Quando eu coloco constante aqui, ó, é qualquer número, tá bom? Então, quando eu coloco, sei lá, constante, eu estou falando, sei lá, 5, 3. Então, a velocidade é sempre a mesma. Quando ela é sempre a mesma, a gente pode calcular com a mesma fórmula da velocidade média. A velocidade média, ela serve para qualquer tipo de movimento, tá bom? Essa fórmula aqui funciona para qualquer tipo de movimento. Só que ela vai te dar uma ideia de velocidade. Quando eu estou com velocidade constante, esse cara aqui é igual. Então, eu posso usar essa fórmula toda vez que eu tiver um movimento constante. Aí a gente foi para o movimento acelerado. No movimento acelerado, a gente passou a ter aumentos de velocidade. Então, é por isso que aqui, ó, agora a gente tem uma nova equação de velocidade. Que a gente tem aumentos de velocidade. A aceleração que antes era 0, ela agora existe. Então, é o fato dela existir que faz ter aumento de velocidade. E o fato da velocidade mudar toda hora é que vai fazer com que a equação da posição fique diferente. Ela ganha um novo termo, que é esse terminho aqui, que eu tentei explicar bastante por que ele é assim do jeito que é. Tá bom? Agora, vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu só vou mostrar um pouquinho um gráfico para vocês, para a gente recapitular. Gráfico de posição por tempo. No movimento uniforme, que é aqui na esquerda que a gente está vendo, movimento uniforme, eu tenho um aumento constante aqui, ó, da posição. Já no movimento acelerado, eu vou ter cada vez mais aumentos, porque a velocidade está mudando. No movimento uniforme, a velocidade ela vai ser sempre uma constante, sempre um valorzinho aqui, ó. Um valor fixo, conforme o tempo passa. No movimento acelerado, a gente tem um aumento de velocidade e no movimento acelerado que a gente considera o uniformemente variável, que é aquele onde a aceleração tem um valorzinho fixo. Então, só para recapitular mesmo para vocês, a gente tem isso aqui, tá? Vamos para os exercícios, tá? Então tá, a gente vai fazer os exercícios e eu quero que vocês estudem esses exercícios como exemplos, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Um motorista que atende uma chamada de celular, todas essas questões eu tirei do Enem, é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Olha aqui, ó. Ele já me deu uma aceleração. Quando eu vejo no texto essa palavra e alguns valores, eu já sei que eu estou diante do movimento acelerado. Aceleram seus carros inicialmente. Então, vou anotar aqui, ó. A 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração. Então, isso aqui, ó, é como que eles estão acelerando. Mas se tiver uma emergência, como que eles vão desacelerar.
Essa desaceleração você tem que pensar, olha, é uma diminuição, não é? De velocidade. Por esse motivo, eu já tenho que ter a maldade de botar um negativo aqui. 5 metros por segundo ao quadrado. Outra forma de identificar a aceleração é aquilo das unidades. Ó. O que significa metros por segundo ao quadrado? Quer dizer que ele vai ganhar 1 metro por segundo a cada segundo. Porque, veja, é o aumento de velocidade que a gente está trabalhando. Tá. O motorista atento aciona o freio a uma velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, o que é análogo? Parecido, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total? Então, vamos organizar a casa, vamos desenhar tabelas ou organizar para que a gente entenda do que a gente está falando. A gente tem motorista 1, motorista 1, você poderia ter chamado motorista A, motorista B, Carlos, motorista 2. Eles têm uma aceleração, beleza, e a resposta a uma emergência eles vão começar a frear. O motorista atento aciona o freio a uma velocidade. Essa velocidade aqui, ó, essa velocidade do motorista atento, esse aqui é o atento, é uma velocidade inicial. Então, 14 metros por segundo. Já o desatento também vai ter a mesma, já que ele falou que a situação é análoga. 14 metros por segundo. E aí o que a gente faz? A gente tenta descobrir qual é a distância que o motorista atento e o desatento vai andar. Qual fórmula que eu vou utilizar, pessoal? Distância, eu vou lá na minha fórmula, ó, de posição. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui e vou usar lá. Vou botar ela bem aqui em cima para a gente ter acesso a ela. Cada elemento está aí, ó, a velocidade inicial, a aceleração. A gente não tem um instante de tempo, né? Pô, complicado. Mas a gente tem outra fórmula. Por quê? Porque esses caras vão parar. Essa questão seria mais fácil com outra fórmula que eu não trabalhei com vocês. Mas eu vou fazer ela do jeito mais complicado para mostrar que dá para fazer a questão, tá bom? Então tá aqui, ó. Eu tenho duas fórmulas para o movimento acelerado e é comum que eu tenha que usar as duas. Por que eu precisei usar as duas? Bom, quando eu olhei essa questão aqui, ó, vamos parar para pensar. Eu quero saber a distância. Tá. Eu tenho a velocidade inicial? Tenho. Eu tenho a aceleração? Tenho, porque ele vai frear. Mas eu não tenho tempo que eu tenho que colocar aqui, galera. Eu não tenho tempo que ele ficou correndo ou desacelerando. Aí eu falo, pô, e agora? O que eu faço? Eu tenho outra fórmula aqui. Essa fórmula aqui, ela pode me dar o tempo. Veja só. Se eu sou um carro e eu vou desacelerar até parar, isso quer dizer o seguinte, que eu posso pegar essa fórmula que me diz velocidade e aplicar ela, porque eu tenho velocidade e aceleração, para achar o tempo que eu levei para parar. Qual é a velocidade final quando eu paro um veículo? 0. Então, a velocidade final, eu sei que é 0. Eu tenho que parar o meu veículo. Tudo bem? Qual é a velocidade inicial do meu veículo? 14 metros por segundo. Qual é a aceleração? Aí eu vou botar aqui, ó, menos 5, porque agora o carro vai frear e eu vou descobrir um tempo que ele levou para parar. Tudo bem? Então, eu vou pegar esses valores aqui e organizar a casa. 0, passa para lá, fica negativo. Menos 14. Menos 5 vezes t. E agora, esse negativo e negativo vai ficar positivo, porque pode cortar, posso multiplicar, né? O professor de matemática fala, multiplica por menos 1 a equação toda.
Aí todo mundo vai ficar positivo. E eu vou ter esse resultado aqui, ó. T5T. E a divisão, finalmente, de 14 sobre 5. Esse é o tempo, eu vou botar aqui, ó, tempo para parar. Beleza? Esse é o tempo para parar. Então, olha só. Agora que eu tenho o tempo de parada do primeiro veículo, eu vou ver a distância que ele andou, com essa fórmula aqui. Então, o que eu tenho que botar? A gente considera que ele estava no marco zero. Então, já que a gente está analisando esse cara, a gente já pode considerar a posição inicial dele como sendo o próprio zero, como se a gente foi para a referência dele. Então, a gente tem S, a gente tem 14 vezes T, e o tempo de parada a gente já viu que é 14 sobre 5. Mais, então, deixa eu colocar aqui cada terminho para você ver o que eu fiz. O S0 eu já considerei zero, então vou botar aqui tudo. S0 mais V0t mais AT² sobre 2. Sem medo de copiar as equações para você não perder a organização, tá? 0 mais 14 vezes o tempo, que a gente viu que era 14 sobre 5. Menos, eu vou botar menos, não, vamos botar mais para você entender. A aceleração que ele vai ter agora é negativa. Menos 5 vezes 14 sobre, isso aqui é sobre 2, tá vendo? É a parte do A sobre 2, e aqui é 14 sobre 5, que é a parte do tempo, ao quadrado. Tranquilo até aí? Não, né? Tá com medo das equações. Mas não, vamos lá. 14 vezes 14, bom, aí a gente pega a calculadora rapidinho aqui e começa a brincar. Ah, mas no Enem eu não vou ter calculadora. Mas a gente não tá no Enem, a gente só tá treinando. 196 sobre 5. Deixa eu fazer aqui dividido por 5 já. Aqui é 39,2. Esse carinha aqui todo. Aqui é... Aqui vai ser... Dá uma olhada. Eu vou aumentar aqui. Vai ser menos 5, tudo, por causa desse negativo aqui. Então, eu tenho dois números, um positivo e outro negativo. Então, eu já posso botar menos. E aí, a gente faz agora as multiplicações. 14 vezes 14, a gente já sabe que é 196. Fica assim, ó. 5 vezes 14 ao quadrado, 196. Sobre 2, sobre 5. Agora, ao quadrado. Então, aqui teria dois 5. Então, eu vou cortar esse 5 com esse carinha aqui. Eu sei que isso aqui dá 100, porque eu acabei de fazer aqui, ó, 14 vezes 14, 196 dividido por 5. Eu sei que isso aqui é 39 sobre 2, menos 39,2. Falei sobre 2. E faltou esse 2 aqui. Então, agora eu pego 39,2 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 19,6. Acabou a questão, professor? Não. Não. Gastamos esse tempo todo para chegar à velocidade, para chegar à distância que o primeiro cara percorreu.
E aí demora porque, claro, eu estou explicando passo a passo. Quando você estiver fazendo sozinho, você vai fazendo. Show? Então, temos aqui, ó, a distância que o primeiro cara percorreu. Ponto. Como é que vai ser o segundo cara? O segundo cara, ele tem uma velocidade inicial, só que ele leva, ó, quanto tempo que ele falou? O motorista atento aciona o freio, enquanto desatento em uma situação análoga, leva 1 segundo para iniciar a frenagem. Então, vamos juntar as informações. Quando eles não estão freando, a aceleração não é -5. Isso aqui era no freio. O desatento, então, ele está acelerando ainda. Vamos mudar aqui a cor, só para você ver e não misturar. Vou botar verde. Estou acelerando ainda a 1 metro por segundo. Então, o que isso vai fazer? Vai fazer com que esse cara ainda, ele não só percorra uma distância, mas com que ele já tenha uma outra velocidade no final desse processo. Então, é o seguinte. Ao invés dele frear, ele vai andar um certo tanto e ganhar uma certa velocidade aqui, porque ele ainda está acelerando. Conseguiu compreender? São essas coisas que são difíceis de você pegar numa questão de cinemática. E se você não souber, não prestar atenção, não adianta saber a fórmula. Então vamos lá. Vamos ver quanto que ele anda aqui e qual é a velocidade final. Ele vai chegar daqui até aqui nesse processo. A única coisa que eu sei é que isso é num tempo de 1 segundo, porque é o tempo que ele levou para perceber que estava na merda, que tinha acontecido algum acidente. Então, ó, para essa fórmula, para achar a velocidade final, qual fórmula? Essa aqui, né? Então, vamos lá. Eu sei que nesse processo, eu não precisaria fazer, vou explicar por quê, mas eu vou fazer aqui, ó. V0 é 14, aceleração é 1 vezes 1. Velocidade final eu sei agora que é 15 metros por segundo. Isso vai me dar o ponto onde ele percebe que aconteceu alguma merda. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é ver quanto que ele já andou aí, só nessa brincadeira. Então eu uso S é igual a S0 mais V0. Isso aqui está ficando um pouquinho perto, né? Eu vou botar ali embaixo. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Tá, o que eu faço agora? Eu lembro que a gente sempre pode dar como a gente está vendo quanto que ele andou, a gente vai para o zero e diz que ele está no zero também. Então, isso aqui é 0 mais V0. Isso aqui é a velocidade final. Na verdade, ele começa com 14. E quanto tempo que ele vai andar sem perceber? 1 segundo. Numa aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, vezes 1 segundo ao quadrado, sobre 2. Então, logo de cara, quantos metros ele já anda? Ele anda 14. 14. 1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar tudo. Isso aqui é 0,5, não é? Então, ele anda 14,5 metros. Tranquilo? Então, isso é o final da questão, professor? Também não, galera. Porque agora ele já andou 14 metros, agora ele tem que parar o veículo. E aí a gente faz aquela história que a gente fez para o primeiro carrinho. Primeiro a gente descobre quanto tempo ele levou para parar, depois joga na equação. Cara, muito complicado, professor. Não, pô, eu peguei uma questão de Enem completa, assim. Completa. Tá bom? Então, a gente vai fazer e ainda fiz uma revisão, né? Então, isso gastou um tempo. Eu vou fazer várias aulas de exercício, tá? Vou fazer uma maratona pra gente. Então, agora, ó, vamos lá. Agora eu sei. Então, vamos parar aqui. Ele já andou um certo tanto. A partir de agora, a gente vai analisar a segunda parte, que é quando ele começa a frear.
Então aqui, ó, a gente agora está num novo ponto. Por isso que é importante interpretar a questão. Ó. Agora ele tem uma velocidade final. O que era final no outro caso, nesse caso aqui vai passar a ser o nosso inicial. Entendeu? Porque agora é como se a gente tivesse falado, ó, vamos ver daqui até aqui. E agora a gente vê de cá até o final. E a velocidade final tem que ser zero, porque ele vai parar completamente. Eu quero saber o ΔS. Então, mesma coisa. Se eu tentar aplicar essa fórmula aqui, ó, S é igual a S0 mais V0 T mais AT quadrado sobre 2. Eu não vou conseguir porque está me faltando tempo. Então, eu venho nessa fórmula aqui. Detalhe, repetindo. Também está mais complicado e maior a questão porque a gente não está usando uma fórmula especial. Quando eu entrar na fórmula especial, vocês vão ver que isso aqui poderia sair muito mais rápido. Mas vamos lá. V é igual a V0 mais A vezes T. Só que agora a gente está num segundo momento, né? O de frenagem. Ele vai parar. Qual é a velocidade final quando eu paro? 0. Qual era a minha velocidade inicial? Agora é 15. Qual é a minha aceleração? Menos, já posso botar menos 5 vezes T. Então agora, ó, que bom, o número vai ficar mais redondo, porque vai ficar 15 passa para o outro lado, igual foi ao outro. 15 menos 5. Negativo com negativo fica positivo, então T é igual a 15 sobre 5. T é igual a 3 segundos. Esse é o tempo que ele levou para parar. Agora eu venho aqui na sorvetão. Considero também que ele começou do zero. Pô, professor, mas a gente sempre pode fazer essa sacanagem. A gente pode considerar que ele foi com zero e no final a gente, na verdade, está calculando quanto que ele andou e não exatamente aonde ele parou. Tá bom? Por isso que é importante interpretar. Isso aqui é zero. Qual a velocidade inicial? Já sabemos, 15. Tempo que ele levou para parar, 3. Agora, a aceleração ali é menos 5. Tempo que ele levou para parar, 3 de novo, sobre 2. Então, isso aqui, ó, vai dar 3 vezes 15, 45. Menos, isso aqui é 3 ao quadrado, né? Então, é menos 5. Opa. 5 vezes 9 dá 45. Legal. Sobre 2. Então, isso aqui vai dar... Meu Deus. 45 sobre 2 dá 22,5. Viram essa? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu não acabei ainda, mas só para terminar, é o seguinte. A questão pede, olha, qual é a distância que o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento. Ele não pediu a distância que cada um percorre, é quanto a mais. Então, por exemplo, o motorista a gente viu. Vou botar de azul porque a gente calculou com azul. O motorista vamos lá, vou botar assim, ó. A distância que o motorista A percorreu foi 19,6 metros. Qual é a distância que o motorista B percorreu? O desatento. Tem duas partes aqui, né? Primeiro, até perceber. Então, primeiro, ele andou um certo tanto, 14,5. Foi essa parte verde ali. Até perceber que tinha acontecido o acidente. Depois ele andou mais 22,5 metros. Um total aí, nossa, um total de 37 metros. E aí, o que ele percorreu a mais? 19,6 menos 36, menos 37. É a diferença entre os dois. E isso está dando
17,4. A resposta tá aqui bonitinha pra gente, tá bom? Então, demorou porque a gente usou uma fórmula diferenciada, mas eu acho que eu mostrei todo o passo a passo de uma questão com aceleração. Mas eu vou gravar mais vídeo.